Pais queridos, hoje é o dia 92 do nosso Devocional do Discípulo e hoje nós estamos iniciando o mês de novembro. Neste mês, nossos devocionais vão estar tendo o tema de renovação espiritual. Esse será o nosso tema durante os 30 dias desse mês e para nós estarmos iniciando, nós vamos estar lendo Salmo 51, verso 10, que vai estar dizendo assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aqui no Salmo 51, Davi está se lembrando e falando sobre a vez em que o profeta Natã o exortou após a queda com a traição com Betseba. Davi aqui ele fala de seu pecado, fala de quanto ele estava se sentindo envergonhado de ter ferido sua aliança com Deus. Ele fala sobre Deus o purificar, sobre lavar as suas vestes, sobre restauração, sobre ele receber um renovo do Espírito em sua vida. Davi, por diversas vezes ao longo de sua vida, ele teve esse confronto de falar para Deus de que tudo poderia lhe ser retirado, mas de que o Espírito de Deus não fosse removido dele. Davi ele entendia que o Espírito Santo sobre a vida dele era a coisa mais importante da qual ele tinha. Davi, um camponês, alguém que cuidava de ovelhas, ele em sua vida muito simples, ele sabia como era sua vida antes. Ele sabia da rejeição familiar, sabia dos problemas em seu lar, com seus irmãos, com seus pais, mas Davi, ao ser ungido rei, e isso levando muitos anos, ali na sua fase, entre os seus 13 anos, e ele vai alcançar o status de rei, a posição ali real, a partir dos seus 30 anos aproximadamente. Toda essa jornada de Davi foi uma vida totalmente diferente. Davi, ele possuía sua fidelidade ainda não sendo reconhecido nos pastos de seu pai. Davi, ele protegia suas ovelhas porque ele sabia que ele era incumbido daquela atividade. Ele tinha responsabilidade com aquilo. E essa mesma atitude de responsabilidade, de honraria, de se sacrificar por aquilo que estava confiado a ele, foi o que levou Davi a toda a sua trajetória com Deus. E quando Samuel unge Davi, e a partir daquele momento o Espírito Santo se apodera de Davi, ele se torna cada vez mais um homem destemido, ao ponto de ser nomeado o homem segundo o coração de Deus. E nós podemos falar, como muitos pensam, como um homem segundo o coração de Deus consegue ser um adúltero, consegue ser um assassino, consegue ser alguém frio, consegue ser um traidor, consegue ser alguém que não cuida nem mesmo da sua própria casa. Como uma pessoa assim consegue ser segundo o coração de Deus? Davi, ele é uma das principais referências que nós podemos ter da humanidade. O ser humano caído, o ser humano corrompido, o ser humano falho, o ser humano fraco, que carece, depende totalmente da graça e da misericórdia de Deus. Porém, um ser que, quando revestido do Espírito Santo, ele pode fazer o propósito daquilo que lhe foi incumbido. O nosso propósito, ele é e está afirmado em estarmos em completa sincronia com Deus. Ter isso nos direciona e nos capacita para estarmos sendo instrumentos de Deus. É impossível sermos instrumentos, sermos discípulos, sermos filhos de Deus, se não estivermos em Deus. E Jesus é muito bem claro que nós somos filhos e servos e discípulos dele mesmo, de Cristo, quando nós cumprimos os seus mandamentos, quando nós descansamos em seus mandamentos, quando nós guardamos e vivemos os seus mandamentos. Aqueles que não guardam seus mandamentos, não guardam a sua palavra, e se eles negam a Cristo, também negam aquele que o enviou. Logo, não podem ser chamados de filhos de Deus. A nossa renovação espiritual está em sabermos que nós dependemos totalmente de Deus
para fazermos e executarmos tudo o que nos foi confiado. Mês passado, mês de outubro, nós vimos sobre a nossa mordomia no Senhor, sobre cuidar e zelar de tudo que nos foi confiado. Neste mês de novembro, nós estaremos vendo sobre a nossa renovação espiritual e como nós dependemos de Deus para nos instruir e nos capacitar para sermos hábeis para cuidar daquilo que Ele mesmo nos confiou, porque tudo que nos foi confiado é de Deus, pertence a Ele, e é nele que nós precisamos aprender como cuidar de tudo que Ele nos confiou. Tudo é dele, por Ele e para Ele, porque todas as coisas foram feitas nele e retornarão para Ele. É esse ciclo de nós servirmos a Deus, mas sermos capacitados pelo próprio Deus para estarmos fazendo aquilo que é a sua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A totalidade da dependência do Senhor está em sermos totalmente cativos, devotos, fiéis e capacitados na nossa constante transformação de glória em glória, de renovo em renovo, até o dia do Senhor de completar a sua obra em nós. Essa é a renovação espiritual que nós teremos, sermos capacitados em nossa mente, em nossas funções, em nossas ações, em nosso falar, em nosso viver, em nosso cotidiano, na nossa família, casamento, filhos, trabalhos, vizinhança, todos os ambientes dos quais nós estivermos, o nosso ministério, a nossa missão, o nosso evangelizar, o nosso cumprir o ID de Cristo, tudo em nossa vida deve ser sincronizado para a centralidade de tudo que é Cristo. Nós seremos renovados espiritualmente quando o foco de nossa vida for Cristo. Por isso, nós temos Davi como exemplo, sendo o homem segundo o coração de Deus, o homem que tudo ele trilhava no caminho do Senhor, ainda quando tropeçava, mas ele entendia que somente em Deus ele poderia corrigir e prosseguir com sua vida, porque é nele que nós somos purificados, é nele que nós somos perdoados, e tudo se resume em Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Toda honra e toda glória seja entregue a Ti. Muito obrigado, Senhor, porque mais um mês está se iniciando. Nos abençoa, Pai, ao decorrer deste mês de novembro, seja conosco e que verdadeiramente nós possamos estar sendo renovados em Ti. Renova, Senhor, as Tuas promessas, renova, Senhor, o Teu poder, o Teu querer, a Tua força, renova a Tua palavra em nossa mente, renova, Senhor, tudo que é o Senhor em nós. Renova a nossa vida, e para essa renovação que o Senhor vem estar tirando os entulhos, remove todo o mal, remove todas as pedras, todas as impurezas, tudo aquilo que não pertence de Ti. Remove, Senhor, tudo, e que a nossa vida centralize novamente naquilo que é o Teu propósito, que a nossa vida esteja centrada em Ti, autor e consumador da nossa fé. É isso que eu peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tenham um dia abençoado. E lembrem-se, sejam em todos os lugares que vocês forem, discípulos de Cristo. Deus abençoe vocês.